Todo projeto do Rotary, não importa onde seja, sempre começa com uma pessoa e uma ideia. Esta ideia se desenvolve e, com a ajuda de outros rotarianos, ela toma corpo. A grande rede do Rotary realmente é capaz de mudar o mundo. Eu quero fazer a diferença e acho que o Rotary é o melhor veículo para transformarmos as comunidades no nosso papel de cidadãos do mundo. É sempre uma bênção retribuir o bem que recebemos. O Rotary é um lugar bom de se estar, pois além de companheirismo, oferece a chance de sermos úteis. Coisas como idade ou conta bancária não são relevantes aqui. Não é necessário ser primeiro-ministro para liderar. Até mesmo um só rotariano é capaz de fazer muito. As pessoas querem se envolver, pois assim elas sentem que estão contribuindo e dando algo em troca para a sociedade. Cada rotariano tem uma necessidade diferente. Se não soubermos quais são elas, como conseguiremos saná-las? Quando a pessoa entra no Rotary, temos que tornar o ambiente propício ao seu crescimento e dar a ela a chance de exercer funções de liderança no clube. O líder é um exemplo para todos. Se tiver vontade, você fará o clube prosperar e avançar. E o segredo é este: todos nós trabalhando juntos pelo bem comum. O melhor a fazer, sempre, é ensinar, liderar e transferir para eles parte das nossas responsabilidades. A recompensa é grande e a satisfação é enorme. Eu tenho muito orgulho de ser rotariano. Para darmos início a essa reunião, vamos fazer a composição da mesa da presidência, convidando a companheira presidente Ana Marta para presidir essa reunião. Convidamos também o governador 2016-2017, Luiz Augusto, que será o palestrante da noite. Convidamos também para fazer parte da mesa diretiva o governador 2009-2010 do Distrito 4.550 e associado honorário do Rotary Clube de Buerarema, o governador Luiz Coelho. Convidamos também o governador 2019-2020 do Distrito 4.391, o governador Paulo Pereira. E convidamos a governadora assistente, companheira Maria Cristina. Estando formada a mesa, passamos a palavra à presidente Ana Marta para fazer a abertura oficial desta reunião. Boa noite, companheiros, companheiras, visitantes. Governador Paulo Pereira, Luiz Coelho e governadora assistente Maria Cristina. E em especial para o nosso ilustre companheiro e palestrante dessa noite, governador Luiz Augusto. Sejam todos bem-vindos. Declaro aberta a reunião e convido todos a saudar o pavilhão nacional. Convido todos a fazerem silêncio para ouvirmos a oração rotária. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo.
no enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil a vida de nossos semelhantes e que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz para seguir, uma verdade para ensinar, um ideal para transmitir. Assim seja. Que assim seja. Na nossa 6ª reunião virtual, temos a honra de ter presente, nesse momento, 3 governadores e uma assistente de governadoria. E é a primeira reunião com palestra presente do nosso governador Luiz Augusto. Passo a palavra para a companheira Luciene, para fazer como ela disse que não tem a pauta, eu farei essa parte. O nosso palestrante de hoje é Luiz Augusto Freitas Conceição. É natural de Jaguaripe, Bahia, casado com Nadir, tem 3 filhos e 2 netos. É servidor aposentado do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Em 2011, recebeu o título de servidor cidadão, prêmio concedido pelo governo do Estado da Bahia pela sua brilhante atuação voluntária na direção da Associação dos Deficientes Ana Sueli. Luiz é associado fundadores do Rotary Club de Piauí, Vale dos Rios. É associado honorário de 5 Rotary Clubes e companheiro Paul Harris com 2 Safiras. Foi presidente do clube nos anos rotários 1994-95, 2003, 2004. Foi um dos responsáveis pela fundação do Rotaract, do Interact e do Rota Kids de Piauí. Foi governador assistente em 2011 e 2012, presidente da Comissão Distrital de Rotaract na gestão 2012 e 2013, presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública nas gestões 2014 e 2015 e 2015 e 2016. Foi coordenador distrital da ABTRF na gestão 2015 e 2016. Foi instrutor regional na gestão 2014 e 2015 e instrutor distrital nas gestões 2015, 2016, 2018, 2019, 2019 e 2020. E foi governador distrital em 2016, 2017, do distrito 4550. Então, nosso palestrante hoje vai falar sobre protocolos no Rotary e eu passo a palavra para ele, para o governador, para o nosso companheiro, governador Luiz Augusto. A palavra é sua, companheiro. Obrigado, companheira. Boa noite a todos e a todas. Que bom estar aqui, ter essa oportunidade de compartilhar a Rotary com vocês, trocar experiência. Saúdo a mesa diretiva aí na pessoa da nossa presidente, Ana Marta, e desde já agradeço aí a presença de todos os companheiros, convidados e visitantes que estão nos prestigiando nesta reunião. A apresentação que nós vamos fazer hoje sobre protocolo, ela é baseada na nossa experiência, nas nossas visitas como governador, em 2016 e 2017, visitando os clubes. A gente vai observando os procedimentos dos diretores de protocolo e a gente pontua algumas coisas que percebe-se, por falta de conhecimento, fazem errado. Então, eu pontuei algumas coisas e vamos apresentar hoje, e depois podemos refletir, trocar
tirar algumas dúvidas sobre esse tema aí. Então, vamos começar nosso bate-papo. Para começar, nós vamos refletir um pouquinho sobre as regras, né, que existem socialmente, né, para as cerimônias públicas e privadas. A hierarquia existe em todas as sociedades organizadas e é o protocolo que implementa o método, o controle, o porte e decoro, além de regular a conduta e o modo de vestir nas cerimônias públicas e privadas. Assegura que cada um receba a posição e o respeito ao qual seu cargo faz jus e que são reconhecidos por outras autoridades políticas e administrativas e pela própria sociedade. Quem diz isso é Louis Pierry. A gente percebe que essas regras que vamos discutir hoje não são regras do Rotary, né? São regras estabelecidas por leis federais, tem a lei federal e um decreto federal que estabelece as regras para as cerimônias, as regras de precedência, e nós devemos cumprir. E, como é uma lei federal, as instituições privadas e públicas procuram adequar-se no que couber a essa legislação. Existem estados também que fazem leis estaduais, existem municípios também que fazem suas leis municipais. Mas vamos nos basear aqui na lei e no decreto federal que trata sobre esse assunto. Aí vamos ver algumas atribuições do diretor de protocolo, do bom diretor de protocolo, né? O diretor de protocolo é o coordenador de todo e qualquer evento rotário em estrita colaboração com aquele que o preside, no caso, os presidentes dos clubes, né? Devemos ter muito cuidado com a escolha dos diretores de protocolo. Desde já vamos falar sempre diretor de protocolo e não simplesmente protocolo, porque protocolos são as regras, né? Os atos que devem ser cumpridos nos cerimoniais, mas devemos se referir sempre ao diretor de protocolo, à diretora de protocolo, que no caso das cerimônias administrativas e públicas, a gente conhece mais por mestre de cerimônia. No caso do Rotary, adota esse termo de diretor de protocolo. Por que devemos ter cuidado, né? Essa pessoa escolhida para ser diretor de protocolo, ela tem que ser capacitada, tem que ter conhecimento de Rotary, ou seja, não pode ser alguém que entrou recentemente no clube, tem que ser alguém que tenha uma experiência, algum conhecimento. Ela tem que ser nomeada com antecedência para que ela possa se preparar, ler manuais, ler essas leis, fazer algum curso, participar de algum seminário para que conheça melhor a sua função, que é muito importante porque, a depender da atuação do diretor de protocolo, a reunião pode ser abrilhantada, como pode ser também prejudicada. Então, temos que ter esse cuidado. A missão do diretor de protocolo tem início desde a preparação da reunião e ele é sempre o primeiro a chegar e o último a sair. O protocolo rotário é formal em todo o mundo. Aí, eu gostaria de lembrar o seguinte. Porque, a gente vai ver mais na frente, porque é importante que o diretor de protocolo chegue com antecedência no local da reunião e porque será o último a sair. E é importante ter protocolo nas reuniões rotárias, porque se deixar de ter protocolo, não vai parecer uma reunião de Rotary, vai parecer uma reunião de amigos, e não é o caso. A reunião de Rotary é formal. Porém, essa formalidade não pode ser rígida, não pode ser engessada. Cada clube tem que buscar dosar essa formalidade de acordo com a sua cultura, com os seus costumes, de forma que o protocolo venha contribuir com a qualidade da reunião e não prejudicar, né? Evitar que, de repente, uma formalidade muito radical, muito engessada, muito rígida, pode até inibir alguns companheiros de pronunciar, né?
E a gente percebe isso em algumas reuniões, que tem companheiros que entram mudos e saem calados, ou seja, não se sentem à vontade para se pronunciar, para opinar sobre algum assunto que está sendo tratado. Algumas qualidades de um bom diretor de protocolo. O diretor de protocolo deve conduzir-se com discrição nos seus modos e palavras. Isso é importante, né? Vestir-se adequadamente para aquela reunião. Ele tem que estar ali na frente, ele tem que estar bem vestido adequadamente para a reunião. Evitar gracejos e piadas. Já vi casos em que os clubes escolhem para ser diretor de protocolo aquela pessoa mais extrovertida, mais brincalhona, que fala fácil, e, de repente, não é esse o perfil de um bom diretor de protocolo, né? O diretor de protocolo tem que ser discreto, né? Não é porque ele fala bonito, porque tem uma voz bonita, que tem que ser nomeado como diretor de protocolo. Então, temos que ter esse cuidado. O diretor de protocolo deve pronunciar corretamente o nome dos convidados, dos visitantes e dos companheiros, e evitar apelidos, principalmente aqueles apelidos mais pejorativos, né? Outras qualidades importantes para um bom diretor de protocolo é ter tato, uma boa dicção, experiência, dedicação, minuciosidade com as coisas, objetividade, adaptabilidade, às vezes as coisas não estão do jeito ideal, mas tem que adaptar, tem que, né? Disciplina, tranquilidade para saber resolver as coisas sem tumultuar, sem piorar mais ainda a situação, raciocínio rápido para resolver os problemas, desembaraço, e ser simpático, né? Tem que ser uma pessoa agradável no seu modo de ser. Então, a gente vê a importância de se nomear bem um diretor de protocolo, porque as suas reuniões vão depender muito da qualidade dessa escolha. Algumas funções e responsabilidades do diretor de protocolo são muitas. O diretor de protocolo talvez seja uma das funções com mais atribuições, assim, em termos quantitativos, dentro de um clube. Mas eu pontuei algumas coisas aqui importantes. O diretor de protocolo deve ajudar o presidente na organização das reuniões, ou seja, desde a organização, desde o planejamento, já tem que envolver o diretor de protocolo. Não deve o presidente preparar uma reunião e, na hora da reunião, entregar a pauta para o diretor de protocolo. Certamente vai ter algum improviso, vai ter alguma coisa vai sair errada e aquilo não vai ficar bom na reunião. Então, é importante que o diretor de protocolo participe desde a organização, saiba tudo que vai acontecer na reunião, para que ele possa conduzir da melhor forma possível a reunião. Tem que confirmar a presença de palestrantes e convidados, se houver, né? Se houver algum palestrante para aquela reunião, algum convidado, é importante o diretor de protocolo confirmar, inclusive para saber se vai compor a mesa ou não. Verificar se o local da reunião está devidamente arrumado, e aí são várias coisas, né? Verificar a iluminação, limpeza, a arrumação das mesas na sala, a arrumação da mesa diretiva, tudo isso é função do diretor de protocolo, por isso que ele tem que chegar com antecedência. Verificar o cardápio, se houver refeições, também cabe ao diretor de protocolo verificar se está tudo ok quanto ao cardápio, né? A cozinha, a equipe toda lá da cozinha. Verificar a colocação dos símbolos rotários e da panóplia, ou seja, verificar se a panóplia está correta, se as bandeiras estão bem posicionadas corretamente, se a mesa diretiva está ali arrumada, se está o sino, o malhete, se faz leitura da Bíblia, se a Bíblia está ali também. Então, tudo que é necessário para aquela reunião tem que estar ali para evitar improvisos e imprevistos. Verificar o funcionamento do equipamento de som e imagem, isso é importantíssimo. Já vi casos de vai começar a reunião e, de repente, o microfone não funciona, ou está com a bateria fraca, fica falhando, o palestrante vai fazer a palestra, na hora que vai ligar o datashow, dá problema. Então, é importante que todo esse equipamento seja testado com antecedência. Mais um motivo para o diretor de protocolo chegar cedo na reunião. Ele tem que testar tudo isso aí e ver se está tudo funcionando corretamente. Recepcionar os convidados e visitantes com a ajuda das comissões de relações públicas e de companheirismo. Geralmente, os clubes nomeiam um diretor de protocolo e ele fica sozinho. Isso não é bom. O ideal é que o diretor de protocolo forme uma equipe, né, uma comissão para auxiliá-lo.
mas, a depender do tamanho do clube, de repente não tem tantos membros assim, então o diretor de protocolo pode solicitar o apoio, a ajuda direta da Comissão de Relações Públicas e de Companheirismo. Porque numa reunião, imagina-se que o diretor de protocolo está lá no púlpito, anunciando alguma atividade, está lá falando, e chega um visitante atrasado, chega um companheiro atrasado. Ele não vai poder sair para ir recebê-lo. Então, é importante que tenha essa comissão de apoio para estar ali na frente, recebendo os convidados, os visitantes e os próprios companheiros, de forma a conduzir para seus assentos, né, e a recepcionar positivamente quem está chegando. Organizar a disposição das pessoas na mesa da presidência, isso é importante. E mais um fato importante da qualificação do diretor de protocolo. Ele tem que conhecer essas regras de precedência, quem senta no meio, quem senta na direita, quem senta na esquerda. Essa ordem de precedência para chamar para a mesa, ele tem que conhecer. Então, tem que se preparar, e por isso tem que ter tempo suficiente para a sua qualificação. Não deve fazer parte da mesa da diretoria, ou seja, ele tem que estar ali atento a tudo que está acontecendo na reunião e tem que estar livre para sair, para se deslocar, para ir resolver uma demanda que surge. Então, ele não pode estar sentado na mesa da diretoria para ficar sentando e levantando. Algumas dicas para o diretor de protocolo, né? Não permitir pronunciamentos após o da autoridade maior, ou seja, se naquela reunião é reunião de visita do governador, o último a se pronunciar é o governador. Então, o diretor de protocolo não deve permitir que alguém queira se pronunciar depois do governador, exceto o presidente, que vai fazer as considerações finais, os agradecimentos e encerrar a reunião. Se tem um palestrante, da mesma forma. O palestrante será o último a falar e depois o presidente para também fazer as considerações e encerrar. Exceto se a palestra permitir que abra-se o espaço para perguntas e respostas, para debater o assunto da palestra, aí, nesse caso, abre-se esse espaço aí para essa interação dos participantes. Sempre pronunciar o número do distrito por extenso. Se a gente vê muita gente falando errado, e nós, como líderes, como o diretor de protocolo, e aquelas pessoas que estão mais na frente, liderando, tem que estar se corrigindo e também corrigindo quem fala errado. Então, devemos falar, no nosso caso aqui, do distrito 4.391, e não devemos falar 4391 ou 4391, sempre por extenso. Da mesma forma, pronunciar o ano rotário também por extenso. Então, nós estamos no ano rotário 2020 e 2021, e não simplesmente ano rotário 2021. Então, são coisas que parecem bobagem, mas faz sentido e é importante para o diretor de protocolo que estaria anunciando as atividades. Imprimir várias vias do roteiro da reunião, destinando cópias ao presidente, ao secretário, ao diretor de protocolo, o buffet, e todas as pessoas que estiverem participando diretamente na reunião têm que ter uma cópia da pauta. Nós vimos aí, por exemplo, a diretora de protocolo dizer que não estava com a pauta na mão, né? É importante, as pessoas que estão diretamente ligadas à reunião têm que estar com essa pauta na mão. Então, tem que ser impressa ou enviada via meio eletrônico para as pessoas envolvidas, para que todas acompanhem. Inclusive, para evitar, a gente vê muito em reuniões, aquele bate-bola com a palavra, né? Passa a palavra para fulano, retorna a palavra para ciclano. Isso tem que ser evitado. Se todo mundo estiver acompanhando o roteiro, a gente diminui bastante esse joga a palavra para lá, joga a palavra para cá, né? Porque as pessoas vão acompanhando a sequência e vai, então, assumindo o seu papel. Não alongar-se na apresentação dos componentes da mesa. Já vi casos em que o diretor de protocolo vai anunciar cada componente da mesa e faz praticamente ler o currículo de cada um que vai para a mesa, né? Se alonga, faz um discurso para apresentar a mesa. A mesa tem que ser apresentada chamando as pessoas simplesmente para ocupar seus locais na mesa. Então, o diretor de protocolo não pode querer ser o dono da reunião, o astro da reunião. Pelo contrário, o diretor de protocolo tem que ser discreto, fazer com que a reunião aconteça da melhor forma possível, em harmonia, com tudo como foi planejado,
mas sem atrair a atenção para ele, né? Ele é apenas um auxiliar do presidente naquela reunião. O sino e o malhete, que a gente vê também um uso, às vezes, inadequado nas reuniões, e ele tem uma importância muito grande. O sino e o malhete, em Rotary, tem um significado de ordem, disciplina e autoridade. No ato de transmissão de cargo, por exemplo, a entrega do malhete significa a transmissão da autoridade e responsabilidade para aquele que está assumindo a administração do clube naquele momento, né? Então, é um ato simbólico, mas significativo. E o sino nas reuniões deve ser tocado para indicar o início ou fim de cada fase ou momento da reunião, né? E determinar o ritmo da reunião. E a gente vê muitos casos que só se toca o sino no início da reunião e no fim, e às vezes para pedir silêncio. Quando as pessoas estão conversando paralelamente ali, o presidente bate o sino para pedir silêncio. Mas essa não é a finalidade do sino, né? É mostrar essa autoridade, serve também para chamar atenção para alguém que está prejudicando a reunião, mas ela também tem que ser utilizada a cada momento, a cada terminou um assunto, toque-se o sino para dizer, ó, esse assunto aqui está terminado, vamos começar outro. E a gente deve utilizar corretamente o sino. Em relação à panóplia, o que é que eu tenho observado nas reuniões de Rotary, nas visitas que eu fiz durante a minha governadoria, eu observei alguns erros e nós vamos refletir aqui para evitarmos da agora para frente. A panóplia ocupará sempre lugar de destaque ao centro, mais elevada, ou à direita da mesa da diretoria, com boa iluminação. Então, a panóplia só pode ficar em 2 lugares, ou ao centro, se for ao centro, lá atrás da mesa diretiva, ela tem que estar elevada, e à direita, não deve se colocar à esquerda da mesa diretiva. As bandeiras não podem ficar cobertas pelas pessoas, ou seja, se você coloca a panóplia atrás da mesa diretiva, ela tem que estar elevada de tal forma que as pessoas que estão lá na plateia possam ver as bandeiras totais, sem cobrir parte da bandeira. Então, ela tem que estar bem elevada. Os mastros devem ser iguais, né? Evitar mastros diferentes. Não exibir 2 bandeiras iguais, ou seja, 2 bandeiras do mesmo estado, do mesmo clube, da mesma cidade. Isso deve ser evitado. As bandeiras devem ter o mesmo tamanho. Aí a gente vê nesse exemplo aí dessa fotografia, a bandeira que tudo indica que a bandeira da cidade está bem maior que as demais, né? E a bandeira azul está bem menor que as demais. Então, todas as bandeiras devem estar do mesmo tamanho, né? E muito menos que seja maior do que as bandeiras do Brasil, aí que não pode mesmo. As bandeiras, não pode deixar a bandeira roçar no chão, né? Então, se a panóplia estiver muito baixa, as bandeiras muito grandes encostando no chão, tem que elevar a panóplia para não encostar as bandeiras no chão. Não deve tocar nem beijar as bandeiras, né? A saudação é feita com palmas e sem tocar na bandeira. Eu já vi casos em que o presidente, na hora de fazer a saudação à bandeira, o presidente pede a alguém, ou alguém da mesa, uma autoridade, para estender a bandeira para que seja saudado. E aí a pessoa vai lá e pega na ponta da bandeira e apresenta a bandeira. Isso deve ser evitado. Vocês podem observar em algumas cerimônias em que há o manuseio da bandeira, por exemplo, em cortejo fúnebre, onde bota a bandeira nacional, de repente, em cima da urna funerária, ou quando vai se tirar a bandeira que está já estragada, vai se tirar a bandeira, trocar a bandeira, você vê que as pessoas que pegam na bandeira estão usando luvas, né? A bandeira não pode ser exibida suja, então se você pega com a mão, está correndo o risco de sujar a bandeira. Então tem que ter esse respeito pela bandeira. Nunca colocar uma bandeira na panóplia a meio mastro, né? A gente vê, quando, em caso de lutos, se colocar a bandeira a meio mastro, mas isso quando é em mastro, né? E não na panóplia. Na panóplia pode-se colocar um laço atado próximo à lança, indicando o luto. Na panóplia, a bandeira do Brasil, no nosso caso, né, nós brasileiros, devemos colocar a bandeira do Brasil na posição principal, na posição central, né, um lugar de honra da panóplia. Havendo 2 bandeiras,
No caso aqui, eu estou dando exemplo aqui da bandeira do Brasil e a bandeira da Bahia, que é o estado que eu moro. A bandeira do Brasil deve ficar sempre à direita, né? Ela é a mais importante, ela fica à direita da bandeira do estado. Havendo 3 bandeiras, no caso nós temos aí a bandeira do Brasil, a bandeira da Bahia e a bandeira do Rotary. A bandeira do Brasil fica ao centro, e a segunda bandeira mais importante fica à direita e a terceira bandeira mais importante à esquerda. E aí a gente vai ver agora um dos motivos de erros. Quando existem 4 bandeiras na panóplia, muda-se as regras, né? Havendo 4 bandeiras, a gente imagina uma linha no centro da panóplia e a bandeira do Brasil vai ficar à direita dessa linha imaginária. E agora, a segunda bandeira mais importante, que no caso anterior estava à direita da bandeira do Brasil, agora vai para a esquerda da bandeira do Brasil. A terceira mais importante vai para a direita e a quarta mais importante para a esquerda. E vai alternando nesse sentido. Mas você percebe aí que a principal mudança é, havendo 3 bandeiras ou número ímpar de bandeira, a segunda mais importante fica à direita do Brasil. Mas havendo números pares, 4, 8, 6 bandeiras, a segunda bandeira mais importante já passa para o lado esquerdo da bandeira do Brasil. E a gente percebe esse erro porque a gente percebe nas panóplias, na maioria dos clubes que eu visitei, quando é número par ou ímpar, a segunda bandeira sempre colocada à direita da bandeira do Brasil. Em relação à formação da mesa diretiva, da mesa da presidência, a gente vê também, a gente chama de mesa diretora, e é uma forma errada de falar que a mesa não dirige nada. Então, não é mesa diretora, é mesa diretiva, ou mesa da diretoria, ou mesa da presidência. E aí, qual é a regra? Para o caso de mesa com número de cadeiras ímpar, no caso aí o exemplo, 5 cadeiras, o presidente ocupa a cadeira principal, no centro, a número 1, e a segunda autoridade mais importante, ocupa a cadeira número 2, à direita do presidente, e o terceiro, a cadeira 3, e assim vai alternando. Você vê que os números ímpar estão à esquerda, os números pares estão à direita. Essa é a forma quando o número de cadeiras é ímpar. Porém, se o número de cadeira é par, se for 4, 6, 8, da mesma forma, a mesma regra que usamos para as bandeiras, devemos utilizar para a formação da mesa. Fazemos uma linha imaginária no centro da mesa, e aí o presidente vai para o lado direito desse centro. E a segunda pessoa mais importante, que no caso anterior estava à direita do presidente, agora vem para o lado esquerdo do presidente. E aí você percebe agora que os números ímpares estão à direita do presidente e os números pares estão à esquerda. Então, essa mudança é que a gente percebe os erros quando a gente vê na formação da mesa da presidência e também na panóplia. Essa alteração da posição. O que é que a gente gostaria de falar mais ainda em relação à formação da mesa? Devemos evitar cadeiras vazias na mesa, ou seja, se a reunião tem que estar planejada, se o diretor de protocolo já tem de antemão, já sabe quem vai para a mesa, então ele tem que botar na mesa a quantidade certa de autoridades que vão ocupar a mesa. Então, evita-se deixar cadeiras vazias na mesa. Da mesma forma, devemos evitar quantidade de cadeiras que ultrapasse o tamanho da mesa. Ou seja, se eu tenho uma mesa pequena e eu sei que vai ter muitas pessoas que vão ser chamadas para a mesa e a mesa não cabe aquelas cadeiras todas, eu tenho que providenciar aumentar essa mesa, juntar uma mesa na outra, para que todas as pessoas que vão compor a mesa fiquem realmente atrás da mesa. E eu já vi casos em que a mesa cabe apenas 5 pessoas e tem 10, mais 3 de um lado, mais 3 do outro, e aí vai chegando gente, bota mais uma cadeira para lá, bota mais uma cadeira para cá. Isso deve ser evitado, né? É por isso que a reunião tem que ser planejada.
o diretor de protocolo já tem que saber de antemão quem vai para a mesa. Não pode ficar chamando as pessoas para a mesa, porque chegou fulano ali, vamos botar para a mesa, e vai ampliando-se a mesa sem necessidade. Devemos ter o bom senso, né? Não existe limite, nenhuma regra em relação à quantidade de pessoas para a mesa, mas devemos utilizar o bom senso, para, de repente, não ter mais gente na mesa do que na plateia, né? Então, esses cuidados devemos ter. Outra dica também é que se deve evitar colocar duas mulheres sentadas juntas, né? E mulheres na ponta da mesa, isso deve ser evitado. Exceto se essas mulheres forem rotarianas e elas estiverem na ordem de precedência. Então, essa ordem de precedência, quem senta primeiro, segundo, terceiro, existe essa ordem, né, de acordo com a sua função, com o cargo ocupado, existe a ordem. Então, se ela está na ordem e a ordem caiu na ponta da mesa, ela vai ficar na ponta da mesa. Então, essa regra é mais válida para convidados, pessoas não rotarianas, mulheres não rotarianas. Então, como não existe essa precedência para não rotarianos, nesse caso, não sendo autoridades, evitar de botar duas mulheres juntas ou as mulheres na ponta da mesa. Nas reuniões ordinárias, né, no dia a dia, é comum, né, é praxe, que o secretário sente-se na cadeira número 3, ou seja, o presidente no centro, a pessoa que vai palestrar, ou alguém que vem para a mesa, alguma autoridade sentando na cadeira número 2, e na cadeira 3, o secretário. Por que o secretário senta na mesa? Mesmo não atendendo a ordem de precedência, senta ali junto do presidente. Porque ele tem que trabalhar, funcionar ali como um auxiliar do presidente. Então, o secretário sentando próximo ao presidente, qualquer problema ali, o secretário pode ajudar o presidente a resolver, né? Nas reuniões festivas, eu, particularmente, sugiro o secretário não ir para a mesa, que deixa a mesa apenas para as autoridades, né? Mas, querendo colocar também, não há nada que impeça que o secretário vá para a mesa. Em relação a essa composição da mesa também, eu gostaria de lembrar o seguinte. Já vi casos de muitas reuniões onde ficam na mesa apenas o presidente e o secretário, e o resto da mesa vazio. Por que não compor essa mesa com mais pessoas junto? Por que não prestigiar alguns companheiros? Por exemplo, por que não chamar para a mesa o aniversariante da semana, né? Vamos prestigiar o aniversariante da semana chamando para a mesa. Por que não chamar para a mesa um convidado de um companheiro? O companheiro convidou alguém para a reunião, por que não chamar esse convidado para a mesa? Vamos prestigiá-lo. Hoje vamos na reunião, vai se falar sobre projeto. Por que não chamar para sentar na mesa da presidência o presidente da comissão de projetos? Então, vamos começar a prestigiar nossos companheiros, formar uma mesa bonita ali com, não precisa ser autoridade, mas companheiros que naquele momento ali o presidente queira prestigiar, convidando para a sua mesa, né? Isso é importante. Outro erro que a gente vê em relação à composição da mesa é quando é reunião conjunta ou, muitas vezes, na visita do governador. No caso de reunião conjunta ou de visita do governador, o presidente senta na cadeira número 1. Não é o governador. Já vi caso do presidente botar o governador na cadeira número 1. Não é. A autoridade máxima daquela reunião do clube é do presidente. Então, o presidente senta na cadeira número 1. Na cadeira número 2 vai sentar o governador ou o clube convidado, né? Na cadeira número 3, a esposa do governador ou do presidente do clube convidado, e a esposa do presidente do clube anfitrião na cadeira número 4. Ou seja, o governador não senta ao lado da esposa. Eu vejo muito isso em reunião de visita do governador, botarem o governador e a esposa sentados juntos. Não é, né? Ou o presidente e a esposa sentados juntos. Então, a esposa do presidente senta ao lado do governador, a esposa do governador senta ao lado do presidente. Então, é também uma falha que eu acredito que seja por falta de conhecimento. Então, da agora em diante, a gente vai evitar essa falha. E, a partir daí, segue a ordem de precedência que o diretor de protocolo deve conhecer e completar a mesa seguindo essa ordem de precedência. Em relação ao hino nacional, o hino nacional deve ser ouvido em posição ereta,
com a mão estendida ao longo do corpo, com todo respeito. É isso que está escrito na lei federal. Em casos especiais, pode-se tocar apenas a introdução do hino nacional, como nas cerimônias ao presidente da República, ou só a primeira parte. Nas cerimônias, pode ser tocado ou cantado, ou só tocado. Quando ele é orquestrado, só tocado, pode-se executar apenas a primeira parte. Como vocês devem ter observado, o nosso hino nacional ele tem duas partes. Cantado, essas duas partes são diferentes, mas a parte tocada, a parte orquestrada, as duas partes são iguais. Então, se ela vai ser só tocada, não precisa repetir a segunda parte. Então, toca só a primeira parte. Porém, se for cantado, tem que se cantar na íntegra, tem que cantar as duas partes totais. Né? É terminantemente vedado cantá-lo em duas vozes ou em arranjos diferentes do oficial. Isso também está na lei. Então, querer fazer arranjos no hino nacional é errado. Cantar em duas vozes é errado, tem que ser uníssono. Se na mesma cerimônia tiver algum país convidado, né, toca-se primeiro o hino do país convidado, em cortesia, e o hino do Brasil será o último a ser tocado. Em relação ao hino também, tem algumas divergências de opiniões. Por exemplo, existe uma corrente que diz que deve se bater palma, que pode se bater palma no final do hino nacional. Outros dizem que não. Qual o fundamento de cada um? Homenagear o hino, você homenageia o hino justamente nessa posição de respeito, cantando o hino. A saudação ao hino já é essa posição de respeito e você cantar o hino. Então, não há necessidade, então, de você aplaudir depois. Né? Você já prestou a homenagem cantando o hino em posição de respeito. Já outros acham que pode aplaudir. Aí, culturalmente, né, todo mundo aplaude. A gente vê isso nas cerimônias, nos estádios, todo mundo aplaude. E, de repente, numa reunião rotária, você não aplaude, a maioria das pessoas que estão ali aplaude, e você não aplaude, pode ser até mal visto, né? Achar que você não está desrespeitando, porque não conhece as regras. Alguns dizem que você só deve aplaudir se for cantado, tocado por uma orquestra. Se tem uma orquestra tocando, você vai aplaudir a orquestra que estava tocando o hino nacional e não o hino. Se tem alguém tocando, como já vi casos aqui no 4391, aqui em Itabuna nós temos um interactiano, um rotaractiano, que toca o hino nacional com violino, já fez isso várias vezes em abertura de eventos rotários. Então, nesse caso, a gente aplaude o artista, né, que tocou o hino, e não o hino propriamente dito. Então, existe essa divergência aí. Outra divergência que a gente percebe também é em relação à posição. Algumas pessoas dizem que devemos, ao ouvir o hino nacional, virar-se para a bandeira, outros dizem que não. Né? Qual o argumento? A gente entende que o hino nacional e a bandeira nacional têm o mesmo valor, são símbolos nacionais que têm o mesmo valor. Então, se você está tocando o hino nacional, você simplesmente deve ficar em pé, ouvindo o hino nacional e cantando, se for o caso. Mas você não precisa virar-se nem para a caixa de som para ouvir e nem para a bandeira. Porque você virando para a bandeira é como se estivesse dando mais importância à bandeira do que o hino. E os dois são iguais. Já tem outras pessoas que acham não, que se está tocando o hino nacional e tem a bandeira presente, deve se virar para a bandeira. Eu recomendo que só seria necessário virar para a bandeira se estivesse tocando o hino à bandeira. Aí sim, você complementaria essa saudação virando-se para a bandeira. Mas no hino nacional, não vejo essa necessidade de virar-se para a bandeira. Né? A tribuna ela deve ser colocada à esquerda da mesa da diretoria, deve estar bem posicionada, permitindo boa visão tanto da plateia quanto da mesa principal, e também ter uma boa iluminação. Se a panóplia estiver ao centro, né, lá no fundo, ao centro, a tribuna pode estar de um lado ou do outro. Mas como a panóplia só pode estar à direita, não pode estar à esquerda, então
a recomendação é de que a tribuna esteja sempre do lado esquerdo da mesa principal. A lei federal que estabelece a forma de apresentação dos símbolos nacionais é a Lei 5.700, de setembro de 71, e o Decreto Federal de 274, de março de 72, que aprova as normas de cerimonial público e a ordem geral de precedência. Determina, então, baseado no cargo de cada autoridade, quem precede quem, né? E para você ter uma ideia da importância do presidente de um clube de Rotary, é que aquele lugar número 1 do presidente do Rotary Club só pode ser ocupado pelo presidente da República, pelo vice-presidente da República, se estiver representando o presidente, ou o governador de estado. Então, a autoridade maior dentro do clube é do presidente e o lugar principal é dele, sempre. Aí agradeço essa oportunidade que o Rotary Clube de Guararema nos concedeu de estar compartilhando o Rotary com vocês, compartilhando esses conhecimentos, e está aí os meus contatos, se alguém precisar e quiser, eu me coloco à disposição para fazer essa palestra em outros clubes, é só agendar. E me coloco à disposição de todos os companheiros para tirar dúvidas, para discutirmos sobre esse assunto aí. O companheiro Arthur pediu a palavra ali. Boa noite, governador Luiz. Duas coisas que eu estava em dúvida, mas uma o senhor já respondeu. A mesa presidencial não tem nenhum problema sendo usada essa palavra. Não. Segunda, saudação ao pavilhão nacional ou saudação às bandeiras. O que é correto isso? Bem, eu já havia algumas discussões a respeito disso. No caso, várias aqui. Eu penso assim, no nosso caso aqui, nos nossos clubes no Brasil, onde nós temos na Panóplia várias bandeiras, porém, só temos uma bandeira nacional ali, né? Eu penso que a saudação à bandeira é um ato de civismo, né? O Rotary é uma instituição que preza por isso também. Então, eu acho que saudar ao pavilhão nacional, que é a bandeira mais importante daí, que representa, então, o nosso país, a gente deve saudar ao pavilhão nacional. Um evento internacional, por exemplo, uma convenção de Rotary, onde estão ali na Panóplia bandeiras de todos os países que possuem Rotary Clubes, aí o pronunciamento correto seria saudar as bandeiras. Você está universalizando o Rotary através da saudação ali, sem dar preferência a nenhuma, né? E sem subestimar também nenhuma. Então, se eu tenho ali várias bandeiras de países diferentes, eu saudo as bandeiras, né? No nosso caso aqui, de uma reunião de clube, onde temos uma bandeira do nosso país ali, que é a mais importante, eu particularmente, acho correto saudar o pavilhão nacional, como um ato de patriotismo, de civismo, realmente. Obrigado, governador. Posso estar errado, mas não vi nada contra isso ainda legalmente e não é o que eu imagino também. Não, governador, eu costumo, estou na minha terceira presidência, eu não tenho passado de ano, tenho repetido, eu costumo convidar, saudemos o pavilhão nacional e as demais bandeiras hasteadas. Pode ser, pode ser. Não está errado também, não. Mais alguma pergunta? Momento agora de trocar ideia. Marcos, pode falar, Marcos. Abra seu microfone. Boa noite, governador. A minha pergunta hoje, como nós tendo as reuniões virtuais, nós saudamos ao pavilhão nacional, fazemos todo esse procedimento assim, de acordo, ou o Rotary vai criar aí um programa para nós podermos seguir.
Não entendi, companheiro. Ele caiu? Eu acho que entendi. Repete aí, por favor, companheiro. Acho que eu entendi ele perguntando, governador Luiz Augusto, se vai ter algum... como você inclusive você já mandou um formulário de sequência de reunião, porque acho que ele perguntou sobre não saudar o Pavilhão Nacional virtualmente, se vai ter algum manual instruindo como fazer isso. Acho que foi isso que ele perguntou. Em relação às reuniões virtuais, que é uma coisa nova para a gente está adaptando tudo, né? A gente tem que realmente fazer da melhor forma possível. Cada clube está fazendo de um jeito. Eu tenho sugerido que que o presidente do clube possa, a gente está em afastamento social, mas o presidente do clube pode ir no clube, pegar o sino, pegar a bandeira, né? Colocar aqui ao lado dele, ao lado direito a bandeira e com o sino. Ele pode então utilizar o sino real. Essa é uma forma de fazer e fácil de fazer. Só ir pegar o sino no clube e trazer para casa. O sino e a bandeira. A outra forma, que alguns clubes já estão utilizando, e que nós utilizamos também hoje nessa reunião, é usar o vídeo, onde tem o toque do sino e a bandeira também. É outra forma de saudar também. Então, é improvisar, para que não se perca essa formalidade, não se perca, de repente, se não faz isso, quando acaba a pandemia, aí as pessoas acham que não devem continuar fazendo. Então, a gente deve procurar adaptar da melhor forma possível o nosso protocolo, as nossas formalidades, mesmo nas reuniões virtuais, para que não perca a identidade de que é uma reunião de Rotary e não simplesmente uma reunião de amigos. Governador Luiz Augusto, boa noite a todos de novo. Boa noite, Maria Bethânia. Eu preciso do seu DDD. Tá, 73. 73, né? Ok. Vou lhe fazer depois. 38. Pode fazer, é só ajudar. Será um prazer. Posteriormente. Tá bom, boa noite, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, alguém? Vamos trocar ideias. Luiz, boa noite a todos os Fernando. companheiros. Eu fiquei um pouco na dúvida que na primeira mesa lá que você mostrou da composição da mesa, você informou ali que por ordem de importância de convidado, ele ficaria ali do lado direito ou do lado esquerdo, meu Deus, que eu estou virado para vocês, estou sem saber como descrever para vocês. Mas você elege um lado e do outro lado ímpar, salvo engano, daria sequência. Ele sentaria do lado direito, né, do presidente. Ele quem? O convidado de maior importância ali, a autoridade, né? Uhum. E depois vai se colocando a ordem de precedência. A ordem de procedência, tal. Nesse caso específico aí, nós temos dois ex-governadores. Então, pela ordem de precedência, o mais antigo primeiro. Então, nós temos aí, no caso, eu estava como convidado, né? Então, sentei à direita. Aí tem dois ex-governadores. Quem senta primeiro? O mais antigo, no caso, Luiz Coelho. Depois, o companheiro Paulo. Então, no caso de ex-governadores, a ordem de precedência é o ano de governadoria. Entendi. Mas naquele caso, aí mudou para aquela mesa de 8 lugares, por exemplo, que você colocou ali. Isso. Aí, nesse caso, se fosse o caso, tivesse mais uma pessoa na mesa ali, eu sentaria à esquerda da presidente. Ficaria à esquerda do presidente, a pessoa de maior... Isso. Eu ficaria, naquela mesa inicial, que tem 5 pessoas, eu estou à direita dela. Se tivesse mais uma pessoa ali, eu iria para a esquerda dela. Ah, entendi. E Luiz Coelho iria para a direita e Paulo Pereira iria para a esquerda. Então, essa inversão é que muita gente se atrapalha.
Governador. Tudo bem. Governador, outra coisa, aquela mesa de 5, por exemplo, se eu vou compor ela, eu e mais 2 casais, e as 2 esposas não são rotarianas, eu vou ter que mudar de novo, né? Exatamente. Porque elas têm que ficar por lá de dentro. Exatamente. Aí pode acontecer, você tem que evitar que elas sentem juntas ou que sentem na ponta da mesa. Não, que não fica na ponta, né? Elas não ficam na ponta. Por exemplo, eu já vi casos, por exemplo, já aconteceu comigo. Eu ser convidado para a mesa e ficar vamos dizer, no penúltimo lugar, próximo à ponta. E aí, de repente, chamam uma senhora para ocupar a mesa. Aí sobrou a ponta para ela. Aí, quando ela vem, aí eu dou o meu lugar para ela e fico na ponta. Então, faço um gesto de cortesia e para impedir que ela sente na ponta da mesa. Outra coisa importante também que a gente vê em composição de mesa. Quando você convida rotarianos que conhecem um pouquinho da ordem de precedência, ele já senta no lugar correto. Então, vai alternando, chama um para um lado, um vai para o outro, ele vai sabendo. Mas acontece em reuniões que você chama pessoas que não são rotarianas e que elas não sabem onde sentar, e vão sentar no lugar errado. E aí, de repente, você tem que ficar trocando de lugar. Então, o que é que o diretor de protocolo pode fazer? Tem 3 alternativas. Uma é ele, já sabendo quem vai para a mesa, fazer uma placazinha no papel ali bonitinho, imprimir, com o nome de cada pessoa e colocar em cima da mesa. Então, a pessoa vai para a mesa, já vê o nome dela ali, já senta na posição correta. Outra é numerar as cadeiras ali no encosto da cadeira, poder colocar um número ali discreto, e na hora o diretor de protocolo pode dizer: fulano de tal, sentar na cadeira número 2, fulano de tal, sentar na cadeira número 3. Então, a pessoa vai para a mesa, vê o número da cadeira e senta-se. E a outra é direcionar mesmo. Por exemplo, convidamos o fulano de tal para sentar à direita do presidente. Convidamos o fulano de tal para sentar à esquerda do presidente. Então, pode fazer esse direcionamento para evitar que as pessoas sentem no lugar errado. Governador, parabéns pela palestra. Boa noite a todos e a todas. Em relação nessa formação da mesa, em relação aos presidentes de clubes das novas gerações, como proceder? Rotary primeiro, depois Rotaract, Interact e Rotakid, nessa sequência. Sempre importante prestigiar, né? Que às vezes não acontece. Se tem um evento e o clube está fazendo um evento e tem ali o presidente do Rotaract, deve chamar para a mesa. Se tem o presidente do Interact, do Rotakid, tem que chamar para a mesa. A gente precisa começar a compor a mesa, prestigiar os companheiros, prestigiar as autoridades, né? Através da mesa. Lembrando que essa mesa, que a gente tem o costume de utilizar essa mesa diretiva, não é obrigatória, né? Hoje, a gente vê eventos onde não existe mesa. As pessoas sentam como se estivesse numa sala, ou pode, de repente, a reunião do clube fazer em círculo e não ter mesa nenhuma, né? O que vai identificar quem é o presidente ali seria a posição do sino. Se você faz uma mesa, uma reunião no formato circular, né? Aí você vai colocar ali o sino à frente do presidente, e aí as pessoas vão saber que aquele é o presidente, a autoridade maior, e aí seguir a ordem de precedência a partir dali. Mas essa mesa, em alguns países aí já está sendo banida, né? Mas nós aqui no Brasil ainda temos essa formalidade cultural ainda, que de uma certa forma dá uma certa importância para aquelas pessoas que estão ali na mesa, né? Dá um certo prestígio. Mas lembrando que não é obrigatório também. Aqui, Luiz. Diga, Valdeci. Companheiro, boa noite a todos os companheiros e companheiras, né? Dizer do grande prazer de estar realizando essa reunião com todo esse povo lindo e importante, né? Eu tenho uma dúvida, assim, em relação ao protocolo. No primeiro enunciado que o protocolo deve fazer para anunciar o motivo da reunião, eu sei que deve ser sucinto. Eu mesmo tenho uma grande dificuldade de fazer isso um pouco sucinto. Quando, neste momento que a gente, além de falar sucintamente, a gente pode, o protocolo, dar as boas-vindas, ou as boas-vindas é uma fala do presidente? Não, nesse caso aí, se a primeira pessoa a falar é o diretor de protocolo, é quem está fazendo
a abertura, né? Vai convidar as pessoas, imagina uma festiva, onde vai convidar as pessoas já a sentarem, a ocupar seus lugares para começar a reunião. É importante que o diretor de protocolo dê as boas-vindas. Ele está dando as boas-vindas a todo mundo ali, né? De forma geral, e anunciar o motivo da reunião. É válido, sim, e também quando o presidente for usar da palavra, torna também a fazer essa saudação aos convidados e visitantes. Então, todos os dois podem fazer. Agora, é importante, como você falou aí, o diretor de protocolo tem que ser sucinto, né? Ele tem que funcionar como um juiz de futebol, que organiza ali o jogo, não permite que as coisas extrapolem, mas também ele não é o artista do campo ali, né? Você vê que os melhores juízes de futebol são os mais discretos, né? Então, se o cara está chamando atenção para ele, querendo ser o artista ali, o protagonista da situação, está errado. Então, o protocolo tem que se colocar nessa posição de auxiliar, né, de organizador, de colaborador ali da reunião, e não de ator principal. Uma coisa importante também que, às vezes, falta de programação da reunião, e eu já vi reunião onde o diretor de protocolo fazia o protocolo, lia uma mensagem, fazia a leitura dos dias comemorativo do Rotary, fazia a mensagem da aniversariante da semana, tudo o diretor de protocolo. Então, vocês, em vez de estar fazendo a reunião mais dinâmica, envolvendo mais companheiros, cada um fazendo uma coisa, o diretor de protocolo estava fazendo tudo, né? Aí a reunião ficava, simplesmente, o presidente abria a reunião, o secretário falava, o diretor de protocolo falava tudo, voltava o presidente e encerrar a reunião. Não tinha mais nada. Então, tem que envolver todo mundo, tem que atribuir funções para todo mundo, o máximo de companheiros possível, cada um tem que ter fala e oportunidade de se pronunciar, e evitar de dar tantas atribuições extra, porque não é a atribuição do diretor de protocolo, de fazer essas outras coisas, né? Isso é importante. Luiz. Diga, governador Coelho. Governador Luiz, quero parabenizar pela brilhante palestra que você fez sobre o protocolo. Agora, a minha opinião é que eu acho que a mesa diretora deve ser sempre ímpar. Mesmo que você coloque uma linha imaginária, o presidente como figura principal, mesmo numa linha imaginária, ele não vai ficar num destaque, entendeu? E no ímpar, sempre ele vai ficar. Como também a panóplia deve ser também ímpar, porque o destaque destaca a bandeira do Brasil, entendeu? Mesmo se colocando em linha imaginária. É uma opinião minha. É isso. Se você pode optar por fazer uma mesa ímpar ou uma panóplia ímpar, tudo bem, isso facilita e realmente pode dar esse destaque a quem está sentado na posição principal. Mas você também não pode, e não tem nada contra, que aconteça o par, porque imagina que você tem 6 autoridades para botar na mesa e você vai ficar num dilema, vamos ter que tirar alguém da mesa para ficar ímpar? Então tem essa preocupação. Então, se tem aquelas pessoas e não tem nada contra, você tem que fazer. Agora, seguindo as regras determinadas em lei para fazer isso. Ok. Companheiro Arthur. Governador, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Qual que é o procedimento que vocês usam lá? Por exemplo, se eu faço uma reunião rotária e no meio da reunião dá um intervalo para almoço ou jantar, fica alguém na mesa presidencial ou todos se retiram? Aqui, pelo menos todos os casos que havia, aqui tem várias situações. Aqui tem clubes que param no meio, vão almoçar e retornam para os seus lugares, almoçam nos seus lugares, né? Tem casos em que aí voltam, vão se servir, voltam para os seus lugares e a reunião continua com as pessoas ali almoçando, né? Alguns outros que a janta ou o almoço fica para depois da reunião. Mas não... Em todos esses casos que eu vejo, todos se levantam, dando preferência inicialmente aos convidados e visitantes, mas depois todos se levantam e depois retornam sem essa preocupação com o local. Eu acho que o senhor não entendeu a minha pergunta. Durante o almoço,
a mesa fica vazia de tudo ou fica algum companheiro aguardando a mesa? Não existe essa preocupação aqui não, Pedro. Nunca vi nada a respeito disso, nunca fiz nenhuma leitura nesse sentido. Se tiver alguma coisa aí, eu quero que você me passe. Mas eu nunca vi nada a esse respeito, não. No nosso distrito, inclusive a minha, do meu clube, é almoço. Uhum. E sempre quando, por exemplo, que agora eu sou presidente, quando eu levanto para ir almoçar, o presidente, que já foi presidente, senta na mesa do presidente e fica lá até eu voltar à mesa presidencial. Arthur, vocês saem do lugar para almoçar em outro lugar? Sim, enquanto eu vou buscar o almoço, eu posso até almoçar lá na mesa, na cadeira do presidente. Só que enquanto eu levanto, vou no buffet buscar a gente não deixa a mesa abandonada enquanto serve o almoço ou almoça. Entendi. É uma forma de valorizar, a mesa da presidência, né? Mas eu nunca vi nenhum texto, nenhuma norma a respeito disso, nem em rota nem fora de rota. Eu nunca vi nada a respeito disso, não. Mas é cultural, hein? Mesma coisa, por exemplo, se é no meu clube a gente fazer uma homenagem a uma pessoa importante e ela está lá na frente da tribuna e eu for lá com o presidente entregar uma placa, alguma coisa, alguém senta. Eu passo a presidência para um ex-presidente para assumir esse intervalo à presidência. Entendo. Isso no nosso clube é enorme. Aqui no nosso distrito eu nunca vi nenhum clube proceder desse jeito, não. No meu clube é cultural. É por isso que alguém já me perguntou por que o Rotary tem manual para tudo. Você entra no My Rotary, tem manual para tudo, todos os cargos, mas não tem manual de protocolo. Justamente por isso, porque o protocolo depende muito de costumes, de cultura, varia de país para país, então não pode o RI fazer uma determinação que possa, de repente, estar contrariando normas legais daquele país. Mas, ainda mais o Brasil, que é tão grande, né? Cada estado aí tem suas peculiaridades, seus costumes, então varia muito isso aí. É interessante, a gente percebe isso aí, uma valorização grande da mesa da presidência, né? daquela posição ali, é interessante. No nosso clube Nova Geração, quando o presidente sai para condecorar alguém, alguma pessoa se senta no lugar do presidente, para não deixar a cadeira do presidente vazia. Igualzinho nós. É assim. Nós também. É o mesmo distrito? Não. Qual é o seu, Maria? Não. É interessante. O meu é o novíssimo, 391. Maria, e vocês usam... Companheira Maria, vocês usam um que já foi presidente, né? Não pode ser quem ainda não foi presidente. A gente usa até o vice. O vice também. O vice-presidente. O vice, legalmente, o vice assume o lugar do presidente, né? Com certeza, para não ficar a cadeira do presidente vazia. Exatamente. Interessante. Vivendo e aprendendo. Quem tem mais coisa diferente aí para passar? É o Genô? Levanta a mão, Genô. Seu microfone, Genô. Seu microfone. Você desligou de novo, você desligou. Aí, pronto. Eu quero parabenizá-lo pela palestra, muito importante para nós. E quero lembrar uma coisa. Quando você falou ali que a diretor de protocolo, que fala o tempo inteiro, fica somente o presidente para encerrar a reunião. Então, o importante de tudo isso é que o presidente faça
juntamente com o protocolo, oriente, para que todos falem durante a reunião, porque senão é isso que acontece que você falou. Somente o protocolo fala, o presidente encerra a reunião. Não é isso? Isso, exatamente. E outra coisa, eu vou lhe convidar para uma palestra que nós vamos fazer quinta-feira, e amanhã eu lhe mando um convite. Tranquilo. Companheiros aí. Você me ajuda aí. Obrigado, companheiro, pela participação. Ok. Nenhuma reunião de Rotary deve acontecer sem planejamento, né? A gente não pode ir para a reunião para o que ocorrer. Toda reunião tem que ter pauta, né? Eu já vi casos de reunião do presidente ir para a reunião para o que ocorrer. Não sabe nada do que vai acontecer, não sabe o que vai ser discutido, não sabe o que vai ser tratado naquela reunião. Vai e fica lá um olhando para a cara do outro, e aí, o que é que vai acontecer? Quem tem o que falar? Alguém tem alguma proposta? Então, isso não pode acontecer. Imagina se você faz uma reunião dessa, sem planejamento, sem pauta, e vai um visitante. Ele vai perceber que aquilo ali está desorganizado, que está tudo improvisado, que está tudo... Então, toda reunião tem que ter pauta. O presidente tem que ir sabendo qual é o assunto principal, o que ele vai passar, qual é a mensagem que vai ser passada, tem que determinar se tem pessoas para fazer determinadas funções, ele tem que determinar de antemão, né? E hoje em dia, com essa facilidade que nós temos de comunicação, com o grupo de WhatsApp, que todo mundo fala com todo mundo todo dia, o dia todo, você pode, já, no dia da reunião, já determinar, fulano, leve uma mensagem, fulano, você vai contar uma piada hoje, fulano, fala... Tem que ter essas coisas, já tudo programado, já para ir para a reunião, já com tudo certinho, né? Reuniões improvisadas não dá certo, não agrega nada, desanima todo mundo, e depois a gente fica reclamando que as pessoas, que a frequência está fraca, que as pessoas não estão indo para a reunião, gente, por isso. A gente tem visto, por exemplo, agora com essa pandemia e a utilização dessas ferramentas de videoconferência, uma melhoria na qualidade das reuniões. Por quê? Só vai para a reunião quem tem interesse. Vocês que estão aí acho que mais de uma hora e meia, na frente de uma tela, na frente de um celular, é porque querem participar. Quem não está ligado, quem não se interessa, vai dar sempre uma desculpa. Vai dizer que a internet está ruim, que está isso, aquilo, não vai participar. Então, a gente percebe uma melhoria na qualidade das reuniões, porque quem está participando está interessado, está querendo aprender, está querendo trocar ideias, está querendo contribuir, e isso tem melhorado bastante. E a gente tem que continuar incentivando cada vez mais que todos participem, porque a gente, inclusive, está vendo um foco maior, né? Se tem alguém falando, já evita-se, agora nas reuniões virtuais, não tem aquela conversa paralela que tem nas reuniões presenciais. Então, está todo mundo focado ali, ouvindo quem está falando, né? Captando a mensagem, né? E depois, se tiver oportunidade e necessidade de se pronunciar, vai se pronunciar, como está ocorrendo aqui. Mas não pode uma reunião, imagina uma reunião agora virtual, o presidente marca, todo mundo entra na sala, e aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, alguém tem alguma coisa para falar? Não pode ser assim, né? Tem que ter uma pauta, tem que ter uma programação. E a falta disso é que faz com que caia a frequência, que os companheiros deixem de participar das reuniões, né? E aquele que deixa de participar das reuniões mais cedo ou mais tarde termina saindo do clube. E aí a gente tem essa dificuldade de retenção dos associados. Vereador, me permite um depoimento? Uhum. Quando eu cheguei aqui no Rotary Clube de Freitas, o nosso clube não tinha a pauta. Não enviava a pauta, não tinha. Isso eu tenho por costume enviar a pauta com 2 dias de antecedência. E aí nós criamos, eu fui secretário na gestão passada, e nós criamos a pauta. Então, toda a nossa reunião às terças-feiras, às segunda-feira de manhã, eu envio um comunicado para todos, solicitando se alguém tem algum assunto que vai ser levado à reunião, se quer colocar algum assunto na reunião. E aí, quando é 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, na própria segunda-feira, eu envio a pauta da reunião de terça-feira à noite, para todos. Aí, quando chega na reunião, já sabe o que vai ser discutido na reunião, e já sabe a ordem da pauta da reunião. Isso evita, que você falou, de que tenhamos momentos ou que não tenhamos assunto,
ou que tenhamos assuntos demais que todos querem falar ao mesmo tempo. Então tem uma pauta e todo mundo segue. E está dando certo, inclusive, no virtual. Maravilha. Quem tem mais sugestão aí de como é que quem está tendo dificuldade aí com as reuniões virtuais, ou quem tem alguma coisa positiva aí que possa passar para a gente em relação às reuniões virtuais, aos procedimentos, ao protocolo? Pode passar aí que é momento de aprender. Mais ninguém? A companheira Maria Cristina. Liga esse microfone, companheira. Isso. Boa noite a todos, meus queridos companheiros de Guararema, saudade imensa de vocês, né? Vocês moram no meu coração. Mas, assim, quero lhe parabenizar, Luiz, porque assim, a reunião foi muito boa. Coisas aí sobre o protocolo que realmente nos faz falta. Se possível, você me deixe gravado, porque eu vou precisar passar aqui no meu clube. É muito importante, eu vejo que é importante. E realmente, para a festa ficar bonita, para a festa ficar uma festa decente, precisa de um bom protocolo, isso a gente sabe, né? Eu já tive em festa de posse do nosso Rotary aqui, e o protocolo atrasou 1 hora. Gente, 1 hora de atraso. Analisa um negócio desse, quer dizer, né? Mas eu acho isso importante, muito, muito, muito importante. E com certeza a festa vai ficar muito mais bonita. Mas quero aproveitar, mudando um pouquinho de assunto, para convidar vocês, porque nós tivemos um Caruru a semana passada não, mês passado, e dia 30 nós teremos uma feijoada. Estamos trabalhando, viu, gente? Para arrumar dinheiro. Essa per capita está danada, né? Então, quem não está fazendo ação, quem não está fazendo nenhum evento, procure fazer. O caruru é bom, mas se tiver outro prato, dobradinha, sarapatel, feijoada, vão fazendo, porque vai dar certo. Porque do jeito que está a situação, sem ação, não tem nenhum clube que vá para frente, né? Então, vamos trabalhar que vai dar tudo certo. E assim, Guararema, sintam-se abraçados por mim e estou assim, morrendo de saudade de estar com vocês, tá bom? Um beijo enorme para todos. Agradecemos o carinho, companheira. Companheiro Luiz, e aí, e falo até a todos os companheiros aí, nós tivemos uma ideia essa semana, até o nosso governador Paulo, que está nos auxiliando, deu uma sugestão da gente dar uma organizada lá na reunião, melhorando, estamos trabalhando para tentar melhorar cada vez mais, né? Tornar a reunião cada vez mais atrativa. E aí nós tivemos uma ideia de, após a reunião, deixar um período de companheirismo, para os companheiros bater um papo depois da reunião. Foi uma primeira experiência essa semana, né? Então as pessoas ainda não estavam meio acostumadas, mas aí ficou alguns ainda batendo papo, trocando ideia. E eu queria saber dos companheiros, porque realmente tem esse detalhe da gente se reunir aqui, ver o que você acabou de falar aí. A gente se reúne, fica melhor para que o palestrante fale, para que o presidente fale, mas fica todo mundo meio silenciado para respeitar a etiqueta da reunião. Mas fica faltando a interação entre os companheiros, né? Então, por isso que nós tivemos essa ideia de colocar, né? Paulo deu essa ideia também, a gente discutiu e foi uma ideia bacana inicialmente. E eu queria saber se os companheiros, como é que está lidando com isso? Claro que no início da reunião tem aquele conversezinho e tal, mas é coisa pouca, né? A gente às vezes fica começa, termina a reunião, vai embora e a gente fica sem trocar uma ideia com um companheiro que teve ali, que a gente queria até conversar com ele. Então, a gente está iniciando dessa maneira, e se alguém tiver uma experiência já implementada com essa realidade virtual, gostaria de ouvir o depoimento. Companheiro Fernando, ontem tivemos uma reunião virtual de posse de um novo companheiro e homenageamos os advogados do clube, abrindo a palavra no meio da pauta a cada advogado. Só tinha um tempo para falar por que sou advogado. Terminada a parte formal, e aí eu entro como presidente, começo a convidar você, governador, e aí, Fernando, quer falar alguma coisa? O que você gostaria de falar? Trouxe algumas...
governador Luiz Augusto, e você? E provoco esse bate-papo. Isso é muito legal, porque aí se solta, a gente sai desse negócio da reunião engessada pelo microfone fechado, até para não atrapalhar a reunião, como você falou, mas você, depois da reunião, você volta e fica meia hora, 40 minutos de papo. Então, vai dar certo, sim. Funciona. Mas você faz isso depois do final da reunião? Eu encerro a parte formal e convido todo mundo a continuar o companheirismo. Entendi. Aí, quando eu vejo que tem uma pessoa que está mais aquieta, eu provoco a pessoa. E aí, fulano, e você? Conta uma piada, fala do futebol, fala... E aí começa a descontrair e soltar. Vai que vai dar certo, isso é gostoso. Sim. Eu tenho visto reuniões usando esse momento de companheirismo nos dois momentos. Tem clube que a reunião começa às 8, mas abre a sala às 7h30. Então, a sala é aberta meia hora antes da reunião, justamente para todo mundo já entrar, né, antes e ficar nesse bate-papo. E aí, nesse bate-papo, toca-se música, né, passa vídeos interessantes, não só a que o presidente está propondo, mas algum companheiro já leva. Eu tenho aqui um vídeo aqui interessante, aqui, vou passar. Aí, compartilha a tela e passa. Então, já começa essa interação antes da reunião. Aí começa a reunião, aí no final é aquele de praxezinho, dos boa noite, fulano, e termina. Já tem clubes que já deixam esse momento no final, já abre a sala da reunião quase na hora da reunião, como é o mais comum, e deixa esse companheirismo para o final da reunião, onde se bate papo. Então, está tendo essas duas coisas, e todos os dois casos importantes. A gente tem, eu tenho sempre orientado no sentido de que faça a reunião ficar mais gostosa. Você está aqui na frente de uma telinha, vendo todo mundo ali na carinha pequenininha ali, falando. Você tem que trazer alguma coisa para agradar. Então, passar vídeos interessantes, tanto de Rotary como fora de Rotary. Você passar um stand-up, uma piada, desde que seja... Uma mensagem boa. Uma mensagem boa, tem muita mensagem interessante aí. Então, os companheiros já levam, já viu no YouTube ali, já baixa, ou já grava o link ali, na hora compartilha. Então, a gente tem que fazer esse tipo de coisa para que a reunião fique gostosa, né? A poesia recitada por Betânia. Pois é. No nosso clube, governador Luiz Augusto, a gente começa já a bater papo desde o início, esperando todos chegarem, e depois, no final, a presidente abre um bate-papo também. E também convidamos todos para falarem e opinarem durante a reunião. A gente tem aquela formalidade e depois todo mundo que quer falar alguma coisa sobre a reunião fala e depois, no final, ainda tem um gostoso bate-papo. Nossas reuniões estão sendo bem alegres mesmo, bem alegres. Melhor do que presencial. Eu tenho participado de reunião do Rotary Clube de Portugal, Rotary Clube de Mafra. E é um clube bastante musical, o próprio clube tem um grupo de cavaquinho, né? Os companheiros mesmo tocam, inclusive a presidente, e na reunião festiva dele é assim, um toca a música, o grupo se reúne ali e toca, um está na casa lá que toca violão, canta a música com violão, então faz uma festiva bem interativa, todo mundo brincando. Já teve uma reunião que foi uma noite de poesia, onde cada um... tanto poesias de autores consagrados, como autorais também, pessoas, poetas que falaram também, muito interessante. E a gente tem que começar a fazer essa reunião, porque temos que buscar o melhor para a gente está todo mundo aí dentro de casa, preso dentro de casa, vamos procurar maneiras de fazer isso cada vez melhor. Né? Governador Luiz Augusto, você participa das reuniões de Mafra. Portugal tem na saudação à bandeira, eles costumam abraçar a bandeira, né? Eu ia falar isso, esqueci na hora de decorar. Lá eles se cobrem com a bandeira, eles pegam a bandeira e jogam assim na frente. Cobrem com a bandeira, isso. Isso quer dizer o quê? A legislação de lá permite isso. Né? Então, cada país tem a sua cultura. Eu achei interessante, lá os três foram fazer a saudação ao pavilhão nacional, saiu o presidente e acho que mais dois, tinham 3 bandeiras na panóplia, cada um foi lá e se enrolou com a bandeira. É isso mesmo. Já participei de reunião também. O companheiro Fernando, uma outra, eu não sei se o governador Luiz Augusto sabe, mas aqui no nosso 3 pontinhos, em cima, tem quando você é o anfitrião, e chama Spotlight Video.
Então, quando um companheiro do clube vai falar, eu vou lá nos 3 pontinhos dele e jogo ele na tela grande. Isso dá um certo... Ele se vê melhor, fica mais bonito. E todo mundo. Então, eu vou lá nos 3 pontinhos, vai falar, vou lá e jogo o spotlight vídeo e jogo ele na tela grande. Só tem ele, mas a barreira em cima. Fica legal também. Companheiro Fernando, o senhor perguntou a respeito das reuniões. A nossa aqui em Londrina, a gente faz desse jeito. Faz a reunião normal e depois fica quase 1 hora, 1h30 batendo papo. Isso aí nós conseguimos aumentar a nossa frequência. Porque o pessoal só para participar da reunião normal, ele não tinha interesse. Então nós conseguimos aumentar a nossa frequência dos companheiros desse jeito. E nós temos 4 reuniões por mês. Uma das reuniões é só companheirismo. Aí a reunião, desde o início até o fim, só na bate-papo. Agora 3 são com palestrante, com coisa e tal. Mas para você aumentar a sua frequência no clube, faça isso. Deixa ele a corda correr depois da reunião, que você vai aumentar bastante a frequência. Muito bem. Legal. Obrigado. Em relação a palestrante, é outra coisa interessante que essas reuniões virtuais possibilitaram aos clubes. Hoje os clubes estão conseguindo enriquecer essas reuniões com excelentes palestras, né? Tanto de rotarianos, né, de assuntos rotários, como de assuntos de interesse geral, de saúde, jurídico, de psicologia. Então, a gente está conseguindo atrair excelentes palestrantes, convidar excelentes palestrantes que estão enriquecendo nossas reuniões sem custo nenhum, que você não conseguiria fazer isso em tempos presenciais. E os clubes tem clube que não está fazendo isso ainda, que não está convidando palestrantes, tem que convidar sempre, né? É importante, faça com que as reuniões sejam... A gente tem que sair da reunião com mais conhecimento do que entrou, com mais bagagem, com mais informação. A gente não pode entrar e sair do mesmo jeito. Então, enriqueçam as reuniões de vocês com bons palestrantes. Tem os governadores, os coordenadores regionais, os coordenadores assistentes, estão todos eles aí se colocando à disposição para fazer palestras. Então, convidem. É só agendar com eles aí e convidar, que certamente vocês vão ter boas palestras aí para seus clubes. Mais alguém? Passa a palavra aí, presidente. Vamos lá, companheiro. Vamos encerrar, né? Isso. Companheiro Luiz Augusto, foi um prazer poder compartilhar com seus conhecimentos, né? Brilhante palestra e com informações importantíssimas para abrilhantar, né, as nossas reuniões. Quero lhe avisar, dizer para você que o seu certificado será enviado pelo e-mail. Seu certificado será enviado pelo e-mail. Ok? Ok, obrigado, companheira. E agradecemos a todos que participaram dessa reunião, do nosso distrito, de outros distritos. Muito bom a participação deles, assim, né? E, em especial, a você, como palestrante, né? Aos convidados e visitantes. Então, mais uma vez, agradeço a você. A gente espera contar com você outras vezes em outros assuntos, certo? E encerro a reunião solicitando a todos a saudação ao Pavilhão Nacional.